E aí, galera, tudo bem? Continuando no assunto de geografia agrária, hoje a gente vai falar um pouco do campo brasileiro. A gente vai falar das principais produções do Brasil e de como se dão as dinâmicas no campo, né? Para falar do Brasil, a gente tem que falar do período colonial, né? Hoje em dia a gente tem uma grande concentração de terras e isso se deve principalmente ao nosso passado colonial. Lá em 1850, com a Lei de Terras, o governo decidiu que toda terra devoluta, que significa terra sem uso, sem produzir, sem trazer dinheiro, ela passa a ser do Estado, e aí o acesso da terra ela vai se dar pela compra, então você compra diretamente do Estado. Isso vai ser mais um passo, né, um dos primeiros passos para a gente ter a terra como mercadoria, que é o que a gente tem hoje. E isso vai ser mais um impedimento para que ex-escravos se tornem donos de propriedades. Por causa disso, a gente vai ter muitos conflitos territoriais pelo domínio das terras, e ao longo dos anos eles vão só se intensificar. Um dos processos que a gente vai ver acontecerem bastante vai ser a grilagem. A grilagem de terras, ela consiste na falsificação de documentos e remete ao processo que é de colocar documentos falsos, papéis falsos, numa caixa com grilos. E aí os grilos, eles vão soltar os excrementos deles e modificar o papel e vai ficar parecendo papel antigo. Então as pessoas usavam isso para parecer que o documento era antigo, que elas tinham aquela propriedade há muito mais tempo do que elas realmente tinham. Na verdade, elas nem tinham. As principais áreas de conflito territorial no Brasil vão ser o Bico do Papagaio, que é ali entre o Tocantins e o Pará, e o Pontal do Paranapanema, que é no oeste de São Paulo. Em 1950, começa a história pela luta da reforma agrária, né? Vão ter a formação das ligas camponesas, que elas vão resistir aos avanços dos latifúndios sobre as propriedades originais de famílias que já estavam lá desde sempre. E vai ser uma inspiração para o MST anos mais tarde, né? E em 1962, o presidente João Goulart, o Jango, ele vai criar o SUPRA, que é a Superintendência Regional de Política Agrária, que é o que vai viabilizar a reforma agrária. Só que isso aconteceu em 1962, e aí em 1964 a gente teve o golpe civil-militar. Então o processo da criação do SUPRA e da ação do SUPRA, ele foi barrado. Então, logo no início da ditadura, os militares eles aprovaram o Estatuto da Terra, que vai ser o primeiro documento oficial sobre a reforma agrária no Brasil. Ele vai impor, novamente, né, que toda terra devoluta seja passível de reforma agrária, da distribuição em assentamentos. Mas, ao mesmo tempo, a ditadura militar criminalizou as ligas camponesas. Os militares criaram o IBRA e o INDA, que são o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, substituindo o SUPRA. E eles também criaram o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com o intuito de realizar a reforma agrária, mas mantendo o cadastro nacional de imóveis rurais para eles administrarem as terras públicas. Todas essas medidas, ao invés de alavancarem a reforma agrária, só pioraram a situação no campo, porque os militares incentivaram a produção de soja para exportação e a mecanização do campo, e aí tudo isso favoreceu os latifúndios, né? O Estatuto da Terra, ele estava servindo só para tratar questões referentes à política agrícola, ele não estava mais tratando de reforma agrária a essa altura do campeonato. Aí na década de 80, os movimentos sociais em torno da reforma agrária eles tomaram mais força, ao mesmo tempo em que surgiram diversos conflitos importantes no norte do país, né? Em torno das terras ocupadas irregularmente, que até hoje a gente sofre bastante com isso. E em 1984 vai surgir o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Em 85, o Sarney elabora um plano previsto no Estatuto da Terra, né, que é o PNRA, Plano Nacional de Reforma Agrária. Aí é criado o MIRAD, que é o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e Reforma Agrária. Só que as metas do MIRAD acabam sendo irreais e aí o plano fracassa. Em 1987, o INCRA é definitivamente extinto e 2 anos depois o MIRAD também. E aí a responsabilidade sobre a reforma agrária passa a ser só do Ministério da Agricultura. No governo do Collor, de 1990 a 1992, os projetos de colonização eles são encerrados e não é feita nenhuma desapropriação de terras com o intuito de reforma agrária. E aí essa temática só vai ser retomada em 1992 com a posse do Itamar Franco. Em 1996, vai ter a criação do Ministério Extraordinário de Política Fundiária. E aí o INCRA, que tinha sido extinto, ele deixa de ser um órgão próprio e passa a ser vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Os governos seguintes, eles prosseguiram com projetos em torno da reforma agrária, até que em 2003, o relatório publicado pelo INCRA vai declarar que o governo do Fernando Henrique Cardoso, FHC, realizou o maior assentamento da história no Brasil,
com 635 mil famílias assentadas nas 5 regiões brasileiras. A questão maior nisso tudo é que, embora os números de assentamentos sejam muito grandes, os próprios dados fornecidos pelo INCRA vão revelar que as famílias que foram assentadas elas não vão receber a infraestrutura necessária para se instalar e para produzir no campo. O problema da reforma agrária no Brasil exige uma solução muito mais complexa do que simplesmente redistribuir pedaços de terra. O agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar. É também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. A tendência é que os lucros produzidos nesse setor se intensifiquem ainda mais com o passar dos anos, com altas estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o próprio Ministério da Agricultura. O agronegócio vai receber críticas a partir de duas concepções, uma de viés econômico-social e outra de cunho ambiental. Essa indústria é responsável pela expansão desordenada das terras cultiváveis no território nacional, expandindo a fronteira agrícola e diminuindo a quantidade de reservas ambientais e áreas verdes, além dos inúmeros casos de cultivos em áreas de preservação, próximos a reservas e parques ambientais, além da poluição dos cursos d'água por fertilizantes e outros produtos tóxicos. Nesse viés econômico-social, o agronegócio também vai ser responsável por intensificar o processo de concentração fundiária, em que um número cada vez maior de terras fica detido sobre a posse de um número cada vez menor de investidores. Isso leva aos conflitos sangrentos entre latifundiários e comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas, que lutam contra a ambição ruralista para permanecer em suas terras de origem e de direito. Agora, falando um pouquinho da distribuição da agropecuária no território, a gente vai separar pelas regiões. Então, na região sudeste, a gente vai ter a produção principalmente de café e de cana-de-açúcar. Essas duas produções, elas são com base numa agricultura patronal, né? Então, são em grandes propriedades, alta mecanização e totalmente voltada para a exportação. A produção do café, hoje em dia, ela é bem concentrada nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Já a produção de cana-de-açúcar, ela está bem espalhada pelo Brasil, mas ela está bem concentrada na região sudeste mesmo. E é o principal cultivo dessa região. A produção de cana-de-açúcar ela vai ter incentivo principalmente a partir de 1973, com a crise do petróleo. Então, a alta do preço do petróleo fez com que os países buscassem outras formas de combustível. Em 2003, houve um grande aumento da produção aqui no Brasil por causa da popularidade dos carros flex. A região sudeste também vai ter outras produções, como banana e chá, no Vale do Ribeira, né, no sul de São Paulo, principalmente com agricultura orgânica e sustentável. E aí tem grande representatividade do MST. Vai ter também pecuária leiteira no Vale do Paraíba, né? Cinturões verdes e hortifrutis granjeiros ao redor das grandes cidades das regiões metropolitanas. E vai ter também grandes plantações de eucalipto, né? Silviculturas de eucalipto, para a produção de celulose. Na região sul, a gente vai encontrar a melhor distribuição fundiária por causa do histórico da região lá no século XIX, que contou com a doação de minifúndios aos estrangeiros, principalmente alemães, porque eles queriam garantir a ocupação do território e também um embranquecimento populacional. A agricultura lá é majoritariamente patronal, de soja, trigo, uva, arroz e tabaco. Lá no sul estão concentradas as plantações da indústria Souza Cruz, né? Lá também vai ter uma grande parcela de agricultura de subsistência, são policulturas familiares, né? Tem considerável atuação de cooperativas no sul. A região Nordeste ela vai ser dividida em 4 sub-regiões por causa das características físicas tão diferentes. Então, essas regiões são Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. O Meio Norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o Sertão semiárido do Nordeste. Ela é composta pelos estados do Maranhão e oeste do Piauí. O Sertão ele é conhecido como Polígono das Secas e vai compreender o centro da região Nordeste. O Agreste é a área de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata, que é bem úmida, composta pelos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E a zona da mata é conhecida como litoral continental e vai compreender uma faixa litorânea do que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. São cerca de 200 quilômetros de largura. No resumo dessa aula, vocês têm um mapa para vocês conseguirem enxergar direitinho onde está cada região. O Meio Norte ele é uma região economicamente pouco desenvolvida, onde vai prevalecer o extrativismo de babaçu e de carnaúba, que é praticado nas matas de cocais remanescentes. E vai ter também a plantação de soja na região denominada Matopiba ou Mapitoba, que é a área de fronteira entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,
onde o arco da soja vem tomando conta nas últimas décadas. No sertão, as principais atividades econômicas são a pecuária extensiva de corte e o cultivo irrigado de frutas. Essa irrigação ela vem principalmente através do Rio São Francisco. Duas cidades muito importantes no cultivo irrigado de frutas é Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. No Agreste, a principal atividade econômica nos trechos mais secos vai ser de pecuária extensiva. Extensiva, pouca tecnologia. Nos trechos mais úmidos, a agricultura de subsistência, a pecuária leiteira e a formação de um cinturão verde que vai abastecer a zona da mata é bem presente. Na zona da mata, o cultivo predominante é o de cana-de-açúcar. Vai ser a principal atividade praticada na área. Mas no sul da Bahia também tem forte produção de cacau. Ilhéus e Itabuna vão ser duas cidades grandes representantes. As regiões norte e centro-oeste elas foram ocupadas principalmente depois de 1950 com incentivo federal, no governo do Juscelino Kubitschek. Na região amazônica, a gente vai ter principalmente extrativismo vegetal. Aí, em Rondônia, a gente tem plantações de soja, principalmente, e de milho espalhadas. Essas duas regiões sofrem bastante com o avanço do arco da soja, ou arco do desmatamento, desde a década de 70, e esse processo está se intensificando nos últimos anos. Esse cultivo ele é responsável por grande desmatamento da floresta amazônica e do cerrado, e alterações climáticas, como a diminuição dos índices pluviométricos em cerca de 15%. É muito preocupante isso porque a expansão agropecuária está se dando de forma avassaladora, e a longo prazo o clima característico da região, que é quente e úmido, pode se alterar drasticamente. Essas áreas vão sofrer com a concentração fundiária e com conflitos sangrentos pela luta pela terra, porque o agronegócio vem se expandindo de forma gritante e brutal contra populações que ocupam essas terras há muitos anos. Esse foi um panorama geral. No resumo da aula vocês encontram mais informações. Bons estudos!